Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduquiação. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é sobre análise do gráfico da função polinomial do segundo grau. Conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e para você que também está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, é uma revisão, esse conteúdo, vocês já viram lá na primeira série do ensino médio esse conteúdo, não quer dizer que não tenha que ter aprendido. Mas vamos lá, vamos fazer a revisãozinha para vocês aqui. As expectativas de aprendizagem para essa aula são analisar o gráfico da função polinomial do segundo grau. A gente vai ver também a parte do discriminante. Vocês estão lembrados quem são os discriminantes? Quem é o discriminante? É o delta, né? E resolver problemas que envolvam uma função polinomial do segundo grau. A gente pode chamar também de função quadrática, tá? Para ficar mais encurtado, tá? Função quadrática. Então vamos lá. Toda função quadrática é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com um a diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, esse termo deixa de existir e aí passa a ser uma função de grau 1, ou uma função polinomial do primeiro grau. Tá? O seu gráfico da função de segundo grau é uma parábola, estão lembrados? É uma parábola. E aí vai depender do valor do coeficiente A. Se ela vai ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Mas antes disso, vamos ver aqui quais são os zeros da função quadrática. Então, quais são as raízes, e quando tiver, as raízes de uma função de segundo grau. Tá? Então, para determinar as raízes de uma função de segundo grau, caso exista, a gente calcula, faz essa equação aí, desenvolve essa equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, porque no lugar do f de x eu coloquei zero. Tá? Eu quero encontrar o zero da função. E essa equação aqui vocês já viram também lá no nono ano e na primeira série do ensino médio. É a equação do segundo grau. A gente vai usar quem? Quem que a gente vai usar? Isso, Bhaskara. Vamos ver aqui? Então, é o seguinte, ó. A gente vai usar a fórmula de Bhaskara, linda, maravilhosa. Coloca no coraçãozinho de vocês, tá? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é esse número aqui, não é isso? Vamos lá, continuando aqui, vamos analisar o discriminante. O discriminante, quando a gente fala discriminante, é o delta, tá? Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é chamado de discriminante da equação e ele é representado pela letra grega delta. Esse delta aqui é a letra maiúscula da letra grega, tá? Então, assim, vamos lembrar? Se o delta for positivo, ou seja, der um número maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e diferentes. Isso quer dizer que o x' e o x duas linhas vão ser diferentes. Boa. Se o delta for nulo, ou seja, for igual a zero, a equação terá duas raízes reais e iguais, ou apenas uma, né? Vou colocar aqui, ou apenas uma raiz. Beleza. Então, o x' é igual ao x duas linhas. E se o delta for negativo, ou seja, menor do que zero, a equação não terá raízes reais. Boa. Continuando. Agora, vamos ver o gráfico. Olha aí. Se o A é positivo e o delta também é positivo, vamos lá. Se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Se o delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais. Como é que fica o gráfico? Está aí o gráfico, ó. O A positivo, concavidade voltada para cima. Então, ó, todo mundo felizinho. Eu vou ter o x' e o x duas linhas. Então, ele vai cortar em duas partes o eixo horizontal. Beleza. Agora, vamos verificar quando agora o A continua positivo, só que o delta é zero. Se o delta é zero, o que significa? Tem uma raiz real. Ou duas iguais, né? Está aí o gráfico, ó. A concavidade continua para cima, só que toca o eixo x em um único ponto. E se o delta for negativo,
não quer dizer que não tenha raiz, ou não tenha gráfico, tá? Só não tem raiz. O gráfico vai existir, só que não vai tocar o eixo X. Tá aí. Agora vamos verificar o contrário. Qual é o contrário, né? Quando o A é negativo. Quando o A é negativo, significa que a concavidade é voltada para baixo. E se o delta é positivo, duas raízes reais. Da mesma forma, concavidade voltada para baixo e delta é igual a zero, tem uma raiz real, toca uma vez. E concavidade voltada para baixo e delta é menor que zero. Não há raiz, mas há gráfico, tá? Mas ainda há gráfico. Beleza. Sabendo disso, vamos para o nosso momento mais importante dessa aula, né? Resolução de exercícios. Vamos fazer atividades aí. Vamos lá. Uma questãozinha aqui, tranquila, para a gente interpretar, né, a nossa aula de hoje. A representação cartesiana da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é a parábola a seguir. Então, está aqui, ele falou que esse gráfico, né, essa parábola, é a representação dessa função. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que, vamos lá, aqui está falando o seguinte, ó, o A é positivo, né, o A maior que zero, o delta maior que zero e C maior que zero. Vamos analisar então. Ó. Concavidade dele é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, A menor que zero. Ok? Então, eu não vou marcar. Então, eu não vou marcar a A, não é verdade, a B também não é verdade, e só, não é verdade. Ou seja, eu posso verificar a C, a D ou a E. Beleza. Agora, eu tenho que verificar aqui, ó. A parábola corta o eixo X em 2 pontos. Olha só. Se corta em 2 pontos, isso quer dizer que o delta é maior que zero. Então, desses 3, qual que o delta é maior que zero? Então, eu tenho a D não vai ser, porque aqui está falando que é igual a zero. Então, agora eu já eliminei, só tenho 2 opções, ó. A letra C ou a letra E. E agora é o seguinte, gente, ele está falando do C. O coeficiente C é onde a reta corta o eixo Y. Isso quer dizer que nesse ponto, x é igual a zero. Se eu colocar x igual a zero nessa conta aqui todinha, isso aqui ó, sai, dá zero, aqui dá zero e sobra o C. Se aqui é o valor do C, ele está acima do eixo x, essa parte é positiva. Então, quer dizer que C é positivo. Então, a resposta correta, letra C de coração. Beleza? Vamos para uma próxima questão, agora essa mais linda ainda, é uma questão do Enem, Enem 2013, muito interessante, muito lindinha. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante que seu desligamento T igual a zero e varia de acordo com a expressão T de T, né, T, ou temperatura com relação ao tempo, é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Com T em minutos, por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Então, aqui é o seguinte, gente, tem que travar e quando a temperatura está muito alta, ele tem que diminuir. Vai ter que diminuir até 39 graus Celsius no mínimo, tá? No mínimo. Então, vamos lá. Ó. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após desligar o forno para que a porta seja aberta? Então, ele quer o seguinte, ó, quanto tempo ele tem que esperar para que o forno possa abrir? Ou seja, atinja esse tempo aqui, ó, ou essa temperatura. Isso quer dizer que o meu, deixa eu colocar aqui, eu tenho T de tempo é igual a T de temperatura em função do tempo, T ao quadrado sobre 4 mais 400, não é isso? Ele falou o seguinte, qual deve ser o valor do tempo, né, do Tzinho, quando a temperatura atinja 39 graus Celsius, beleza? Então, eu vou resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. E o interessante é o seguinte, gente, quando uma equação do segundo grau, ela é incompleta, não é necessário usar Bhaskara. Olha que maravilha isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 400 para o outro lado,
vai ficar t ao quadrado menos t ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. 39 menos 400, t ao quadrado sobre 4. 39 menos 400 dá menos 361. Beleza. Agora é o seguinte, ó, o 4 está multiplicando, passa, ou está dividindo, passa multiplicando. Menos t ao quadrado é igual a menos 361 vezes 4. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14. Então, 1.444, tá? Agora eu tenho aqui, ó, menos e menos, né? Deixa eu apagar ali, ficou feio aquela conta ali. Aquela conta não, aquele número. A letra já é feia, ainda consigo estragar mais, né? 1.444. Boa. Agora aqui, ó, menos e menos dá mais. Como eu quero achar tempo, eu vou ter que ter, o 2 está em forma de potência, vai passar em forma de raiz. Eu vou ter só a parte positiva, tá? E a raiz quadrada de 1.444, de cabeça aqui, ó, vai dar 38. Então, a resposta é a letra D de deu certo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados que amanhã teremos aulas para estudantes da primeira série do ensino médio. Aula de Geografia e Língua Inglesa. Até mais, foi lindo!